Olá e boas-vindas a mais uma edição da nossa Análise Profunda. É excelente termos a oportunidade de mergulhar em mais uma jornada de descoberta. Com certeza. É um grande prazer iniciar essa discussão hoje. E eu confesso que estou bem animada para o assunto. Na nossa imersão de hoje, vamos explorar os bastidores de um desafio que é bem complexo e fascinante. A criação de um programa de treinamento em Design Thinking. Um treinamento voltado especificamente para desenvolvedores cidadãos, né? Exato. Como já sabemos, capacitar profissionais que não possuem aquele background tradicional em TI, mas que criam soluções de negócios cruciais. É um desafio imenso. Totalmente. Isso exige uma abordagem educacional que foge completamente do padrão que a gente está acostumado. Sem dúvida. O nosso foco principal hoje será destrinchar especificamente a fase de desenvolvimento desse curso, baseando-nos nas anotações, nas pesquisas e nas vivências do material de origem. E é bom a gente já estabelecer o nosso cenário amplo logo de cara. Por favor. Porque é fundamental encararmos uma premissa um tanto desconfortável sobre a educação corporativa. Aprender não é apenas sobre a transferência de um conjunto de informações do ponto A para o ponto B. Não é só entregar um PDF e achar que está tudo resolvido. Exato. É sobre garantir que essas informações, essas novas habilidades, consigam sobreviver e prosperar no ecossistema caótico do mundo real. Que costuma ser bem resistente, né? Muito resistente. O material que estamos analisando demonstra que o desenvolvimento de um curso não ocorre no vácuo. Ele é uma intervenção direta na cultura da empresa. Nossa, sim. A nossa missão nesta análise é justamente mapear as armadilhas invisíveis desse processo. Entender por que o simples ato de começar a criar um material didático pode ser um erro estratégico fatal. Onde o rigor técnico e as dinâmicas humanas precisam ser orquestrados com uma precisão cirúrgica. Certo. Vamos desvendar isso. O nosso material de origem aponta para um primeiro grande obstáculo prático. Que curiosamente nasce de uma boa intenção. Isso, a armadilha da fase de desenvolvimento. O texto relata como é imensamente tentador para quem desenha o treinamento querer pular ou acelerar as fases metódicas de análise e design. O impulso de mergulhar direto na criação dos materiais. É uma urgência, sabe? Um impulso psicológico muito forte de começar a produzir apostilas, gravar os vídeos, estruturar o visual dos slides e montar as aulas práticas. Porque a produção tangível dá uma falsa sensação de progresso. Exatamente. O resultado final já está vivo na mente de quem cria e existe uma pressa em materializar essa visão. Esse é um fenômeno clássico e extremamente perigoso na arquitetura de aprendizagem. Conta um pouco mais sobre esse perigo para a nossa audiência. Claro, a pressa de chegar à parte palpável e visualmente recompensadora do projeto quase sempre compromete a integridade do treinamento inteiro. Pular a fase de análise profunda e a construção de storyboards é como construir um aplicativo de forma errada. O material usa uma analogia muito boa com o mundo da tecnologia, né? Sim, é o equivalente a um desenvolvedor que decide codificar toda a interface visual, o front-end, de um aplicativo, sem antes mapear a arquitetura do banco de dados no back-end. A interface pode até ficar esteticamente perfeita. Com botões bem desenhados e transições suaves. Mas no momento em que o usuário tentar inserir um dado real, o sistema inteiro entra em colapso, porque não há uma estrutura lógica para sustentar aquela interação. Essa comparação com o front-end sem back-end ilustra perfeitamente o problema. Se não mapearmos os objetivos instrucionais com clareza, os vídeos superproduzidos são apenas uma interface bonita que não resolve o problema de negócio. Exatamente. E o material sugere que a chave para evitar esse colapso é trazer os próprios princípios do design thinking para dentro do processo. É quase uma meta-abordagem, né? Usar a ferramenta para criar a melhor forma de ensinar a própria ferramenta. Perfeito. O texto detalha a importância de criar protótipos das aulas, desenvolver pilotos rápidos. E submeter o material a exercícios de empatia e workshops muito antes de se pensar em um lançamento oficial. E um dos métodos práticos citados nas nossas notas chamou muita atenção. O teste de pensar em voz alta,
ou Think Out Loud Test. O que é fascinante aqui é a engenharia reversa do processo cognitivo que esse teste proporciona. Como funciona a mecânica disso na prática? É simples, mas brutalmente reveladora. Convida-se um especialista no assunto ou um aluno representativo para interagir com o protótipo do curso. Uhum. A única regra é que essa pessoa deve narrar em tempo real absolutamente tudo que está passando pela sua cabeça. Então não se trata de dar uma opinião no final da aula. De jeito nenhum. É externalizar o fluxo de consciência durante o uso. É verbalizar coisas como: estou lendo este parágrafo sobre empatia no design, mas a imagem ao lado me parece contraditória. Ou o instrutor acabou de introduzir um conceito novo, mas eu ainda estou tentando conectar isso com o diagrama do slide anterior. Exato. E o material confessa uma realidade muito humana sobre aplicar essa técnica. Ah, a frustração de quem está aplicando o teste. Sim. Para quem está na posição de instrutor ou designer do curso, conduzir um piloto enquanto o aluno pensa em voz alta é uma fonte imensa de distração. Imaginemos a carga cognitiva de tentar manter o ritmo de uma explicação lógica enquanto alguém está essencialmente documentando cada microfalha sua em tempo real. Exige um nível altíssimo de controle e vulnerabilidade. O instrutor não pode interromper o aluno para se justificar ou tentar corrigir a rota na hora. A grande dificuldade é reprimir esse instinto de intervir, né? Se o aluno demonstra confusão e o instrutor explica o que queria dizer, o teste perde a validade. Claro, porque no mundo real o instrutor não estará ali sentado ao lado de cada desenvolvedor cidadão para esclarecer uma ambiguidade. Perfeito. No entanto, suportar essa distração inicial é o que transforma o curso de algo teórico para algo funcional. Uma falha de digitação no material. Mas sim um degrau lógico que estava faltando entre o módulo 2 e o módulo 3. É a empatia corporativa aplicada em sua forma mais crua. Desenhar a experiência baseando-se não em como achamos que as pessoas deveriam aprender, Mas em como o cérebro delas de fato processa a informação sob pressão. mas mesmo que o design seja impecável, que a analogia do front-end esteja bem estruturada com um banco de dados sólido. E que o piloto do pensar em voz alta tenha refinado cada aresta do curso. O material aponta para um gargalo colossal que acontece totalmente fora da sala de aula. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Com certeza. Porque a análise deixa de focar no material didático e passa a examinar o ecossistema corporativo. Mas, especificamente, o papel fundamental do suporte gerencial. Isso. E as notas trazem uma história real e bem específica do instrutor que ilustra o peso dessa variável. É o caso clássico envolvendo o software SQL, Windows e o Crystal Reports. Essa anedota encapsula uma das verdades mais negligenciadas sobre o treinamento em ambientes corporativos de alta complexidade. A história remonta a anos atrás, quando o autor do material trabalhava na administração da Seguridade Social. Um órgão governamental com uma burocracia e escala gigantescas. Naquela época, o órgão investiu tempo e recursos consideráveis enviando essa pessoa para um treinamento intensivo de 2 semanas. Foram 14 dias de imersão total em um ambiente de desenvolvimento chamado SQL Windows. Com a missão clara de dominar a criação de bancos de dados relacionais e o desenho de relatórios complexos. Terminadas as 2 semanas, a pessoa retorna ao escritório, munida de um arsenal de novas competências técnicas, pronta para revolucionar os processos internos. Mas aí, ao sentar na mesa, o gerente direto se aproxima. Ele coloca uma caixa física de um outro software completamente diferente, o Crystal Reports, e diz categoricamente: nós vamos usar isso aqui para os relatórios. Nossa, se conectarmos isso com o quadro geral, a lição imediata é sobre a fragilidade do conhecimento recém-adquirido quando exposto a um ambiente hostil. O resultado prático dessa interação foi que a retenção e o uso de tudo que foi aprendido em 2 semanas de SQL Windows caiu imediatamente para zero. Todo esforço para aprender a gerar relatórios no Crystal Reports teve que acontecer do zero absoluto. Através da leitura solitária de manuais impressos E da busca em fóruns obscuros na internet, já que era uma época muito anterior à facilidade dos tutoriais em vídeo de hoje. o impacto psicológico de uma situação dessas é devastador para a motivação.
E a extrapolação que o material faz dessa história para o nosso tema de desenvolvedores cidadãos aprendendo design thinking é cirúrgica. As pessoas em uma organização invariavelmente seguem as pistas comportamentais e as prioridades estabelecidas por seus líderes diretos. Não há design instrucional no mundo que sobreviva à indiferença gerencial. Isso ocorre porque o treinamento corporativo não é apenas um evento educacional. É um exercício contínuo de gestão de mudanças. Se um desenvolvedor e cidadão passa por uma imersão fantástica, aprende a mapear a jornada do usuário, a criar protótipos de baixa fidelidade e a iterar rapidamente. Mas, ao retornar para sua equipe, o gerente exige que os processos continuem seguindo o modelo antigo e engessado em cascata. O novo conhecimento atrofia instantaneamente. O suporte ativo da gerência não é um mero complemento decorativo para o programa de treinamento. Ele é o oxigênio necessário para que a mudança ocorra de fato. Os líderes de nível médio precisam não apenas autorizar o treinamento. Eles precisam compreender intimamente o porquê dos desenvolvedores precisarem daquelas habilidades e como isso vai impactar as métricas da equipe. Sem esse alinhamento estrutural, o investimento em educação evapora. E essa resistência estrutural nos leva de forma muito natural ao próximo choque de realidade abordado no texto. As restrições tecnológicas. Exato. Quando pensamos em entregar um curso moderno e inovador sobre algo como design thinking, a primeira inclinação é buscar a plataforma mais nova e brilhante do mercado. No entanto, a diretriz do material de origem sobre lidar com a área de TI da empresa é inflexível. Utilize o sistema de gestão de aprendizagem, o famoso LMS, que a organização já possui e suporta. E essa é uma postura fundamentada no pragmatismo puro e na sobrevivência corporativa. As grandes organizações possuem uma versão orgânica a novos pedidos de implantação tecnológica. Adotar um sistema paralelo não envolve apenas o custo da licença, né? De jeito nenhum. Envolve meses de revisões de arquitetura corporativa, auditorias profundas de segurança da informação, mapeamento de integrações com o diretório de funcionários. E o treinamento do suporte de TI para lidar com as inevitáveis falhas do novo sistema. É o que chamamos de atrito institucional. Optar pelo LMS existente, mesmo que ele seja esteticamente defasado, é escolher o caminho de menor resistência para garantir que o projeto saia do papel. Além de evitar a burocracia do que a TI costuma chamar de Shadow IT, o uso do sistema homologado cumpre um papel político e administrativo vital que o texto destaca. A capacidade de rastreamento. Isso. No universo corporativo, se a participação, o tempo de tela e a conclusão de módulos não podem ser auditados e cruzados com dados de desempenho, Como se o curso nunca tivesse existido. o LMS existente fornece o lastro de dados necessário para provar aos executivos que o treinamento está ocorrendo e entregando o retorno. Isso levanta uma questão importante sobre como o conteúdo sobrevive dentro das restrições desse LMS. Como garantir que não fique chato, né? Exatamente. Uma vez que aceitamos a plataforma homologada, como garantimos que o ensino não se torne apenas um amontoado de textos e testes de múltipla escolha? A resposta do material é a fragmentação metodológica e a diversidade de formatos de instrução. E o autor baseia isso não apenas em teoria corporativa, mas na sua própria experiência desenhando currículos universitários, onde a criação de diferentes caminhos de aprendizagem para o mesmo objetivo é o padrão. O material aponta para uma necessidade real de oferecer múltiplos pontos de entrada para o mesmo conceito. Fala-se em combinar leituras teóricas com vídeos dinâmicos. Criar simulações de software para quem precisa ver o clique a clique. Promover transmissões e webinars para dúvidas ao vivo. Além de cenários ramificados e estudos de caso práticos. A ideia não é que o aluno consuma tudo. Mas que a informação esteja disponível no formato que o cérebro dele melhor processa. A ciência cognitiva aplicada ao design instrucional sustenta fortemente essa abordagem. O público de desenvolvedores cidadãos é caracterizado por uma extrema diversidade de backgrounds. E, consequentemente, de estilos de assimilação de informação. Uma pessoa com formação em contabilidade pode precisar ler cenários estruturados, Necessitando do texto para ancorar a teoria do design thinking.
Por outro lado, um profissional de marketing pode precisar da narrativa visual de um vídeo. E existe uma parcela gigantesca de adultos que possuem um aprendizado puramente experiencial. Eles só conseguem interiorizar um conceito após interagir com uma simulação. Abordar a mesma competência central por meio de rotas visuais, textuais e práticas cria uma rede de reforço neurológico. Essa redundância deliberada garante que a curva de esquecimento seja drasticamente atenuada. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para o quadro completo? Fazendo um sobrevoo rápido pelas camadas que exploramos hoje sobre a construção desse programa. Primeiro, compreendemos a necessidade urgente de conter o impulso produtivo. Resistir à tentação de criar a fachada do curso antes de ter um alicerce sólido. Lembrando sempre da metáfora do front-end sem o banco de dados. Em seguida, vimos o poder da empatia através da técnica do pensar em voz alta. Utilizando o desconforto da crítica em tempo real para moldar o fluxo lógico da aprendizagem. Depois, encaramos a dura realidade do ambiente corporativo com a história do SQL Windows e do Crystal Reports. A constatação de que o alinhamento e o apoio explícito dos gerentes são os verdadeiros determinantes de se o conhecimento vai criar raízes ou morrer na primeira semana de volta ao trabalho. E, por fim, a importância de navegar o pragmatismo tecnológico, usando os sistemas de TI já existentes, mas enriquecendo a plataforma com uma teia de múltiplos formatos para abraçar as diferentes arquiteturas cognitivas. Como reflexão final sobre todos esses pontos, a grande lição que emerge das fontes é uma redefinição do papel de quem cria treinamentos. É muito mais do que empacotar conteúdo. Muito mais. Projetar um curso com essa envergadura está anos-luz de ser um mero exercício de transcrever informações técnicas. É um trabalho profundo de engenharia de sistemas humanos. Exige compreender as vulnerabilidades de quem está exposto a novos conceitos e navegar o xadrez político das aprovações tecnológicas. E ter a lucidez de que o aprendizado corporativo eficiente é a arte de gerenciar a mudança comportamental em escala. Mitigando o atrito entre a inovação desejada e o peso da cultura organizacional. Essa perspectiva de que o aprendizado só ganha vida quando o ecossistema permite é profundamente reveladora. Concordo plenamente. E para concluirmos a nossa linha de raciocínio, deixo um pensamento construído a partir dessa exata premissa, mas expandindo-o para além das paredes da corporação. Interessante. Vimos claramente que a barreira gerencial ditou a utilidade de 2 semanas de treinamento técnico intenso. A gerência foi o gargalo. O conhecimento secou na fonte. Se aplicarmos essa mesma lógica à nossa realidade cotidiana, levanta-se uma questão inquietante para quem está nos ouvindo agora. Quanto do nosso aprendizado diário, os livros complexos que estudamos, os documentários densos que consumimos, as ideias inovadoras que documentamos, quanto desse capital intelectual é silenciosamente desperdiçado? É uma excelente provocação. Simplesmente porque o nosso ambiente imediato, seja na estrutura do nosso trabalho ou na dinâmica da nossa rotina pessoal, não nos oferece o espaço de segurança e a oportunidade de colocar isso em prática, de experimentar e, crucialmente, de falhar sem retaliação. Um ambiente dita o comportamento. Exato. Vale a pena continuarmos refletindo sobre os ecossistemas de aprendizagem ao nosso redor. Agradeço imensamente a companhia de todos que estiveram conosco, explorando e dissecando esses conceitos até aqui. Que continuemos questionando como o conhecimento sobrevive no mundo real. Até a nossa próxima análise profunda.